da tarde. Ô, João, e vem mudando bastante, né, a questão da nutrição justamente por isso, né? Porque antes era essa coisa de dieta mais pronta, né? Uhum. Hoje em dia a gente percebe realmente esse cuidado do nutricionista em conversar, em entender, porque realmente cada pessoa, eu, por exemplo, em 2020 eu engordei muito e foi justamente por disfunções emocionais. Então eu literalmente comia as minhas emoções. Eu tava triste, eu comia, eu tava feliz, eu comia. Era assim, descontrolado. Eu estava a um passo de repente, até ter uma compulsão alimentar mesmo. Procurei terapeuta, então fiz terapia na época e fui começando a entender que era tudo uma questão emocional. Então aí eu comecei a trabalhar a minha mentalidade. Foi quando em 2022 eu comecei meu processo de ir para academia. Então assim, quando eu fui para academia, foi porque a minha terapeuta que me indicou. Eu tava tendo Perfeito. crises de ansiedade, então ela falou: "Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é você ir para academia". Eu falei, eu Perfeito. odeio, eu falava que eu odiava. Eu odeio musculação. Mas era uma coisa que eu falava que odiava porque eu não era boa. Então eu era desengonçada, pegava os pesos errado, fazia errado, então eu tinha vergonha. Então, pra me esconder nisso, eu falava que eu tinha ódio. Ai, que ódio de fazer musculação, não vou. Então eu colocava isso como uma historinha que eu contava pra não ir. Então, quando ela meio que me obrigou a ir pra academia, eu comecei a gostar da musculação e eu falava, gente, olha que negócio gostoso. E eu falava que eu odiava. Saía de lá assim, né? Feliz. Meu Deus, como é gostoso fazer. E aí, 2022 foi o ano que eu mais me conectei comigo mesma, justamente porque eu tava Excelente. cuidando da minha alimentação, cuidando da minha autoestima como um todo, porque eu também estava me sentindo não bonita na frente do espelho. Então, assim, né? Você falou da questão da autoestima, do estético, mas pra mim também foi importante a estética naquela época. Sim. Porque eu tava recusando vários trabalhos de provador, de look do dia, porque eu não tava me sentindo bonita. Então, 2022 foi o ano que eu realmente comecei a cuidar mais de todos os detalhes. E ter alguém que tinha esse direcionamento também de pensar nas emoções fez toda a diferença pra mim. Lá a área da saúde está mudando bastante, não apenas a nutrição, a medicina, como o treinamento também. Porque antigamente a medicina tradicional se via muito, como eu uso como exemplo, é como se você tivesse uma parede que está embolorada, e você apenas passar uma tinta por cima para esconder, mas na verdade você não resolveu o problema, você escondeu. Certo. E é muitas vezes onde envolve uma nutrição de um cardápio pronto, onde envolve uma medicação assertiva ali, digo, para resolver uma compulsividade, uma ansiedade, uma depressão, né? Um treinamento que seja né, vamos dizer assim, né, o básico ali, que seria mudança de repetições e séries, enfim. E hoje a gente está olhando realmente para esse outro lado, que realmente assim, peraí, temos um problema. Mas o problema, quando você olha, é como se fosse uma extensão de fios todo embolorado. Peraí, qual fio primeiro a gente precisa desenrolar aqui, né, para facilitar desenrolar os outros? E realmente é nesse ponto, porque assim, vamos falar assim, o insucesso, né, digamos assim, a dificuldade das pessoas, o fracasso, seja no emagrecimento ou mudanças de física, de hábitos saudáveis, elas estão vinculadas realmente a questões realmente ali do passado. Então, uma mulher emagrecer não é simplesmente, ó, fecha a boca e treina. Não é tão simples assim. Não. Muitas mulheres chegam no consultório porque elas passaram por um abuso sexual na infância e não conseguem emagrecer, por palavras de maldição ditas pelo próprio marido, que ela não é Nossa, que bonita, loucura, né? bullying na escola, e N outros problemas que têm esses traumas, que são os gatilhos que muitas vezes a mulher não percebe e vai pro emocional. Sim. Né? E que vem a alimentação, né? Porque daí a alimentação confortante realmente é aquela mulher que tá deprimida, né? Tá oprimida e ela fala assim, preciso de uma dopamina rápida, sem esforço. E pra mulher muitas vezes é o quê? Alimentação. Sim. E é onde as pessoas jogam, pô, por que você não para de comer? Olha, você não comeu, se empanturrou, mas não percebe porque há minutos atrás você trouxe uma frase, uma fala pra ela que trouxe aquele trauma de Nossa, é 20 isso. anos Sim, atrás. sim. Então, Olha. são coisas que quando a gente traz e começa a entender, eu começo a entender o perfil da minha paciente, situações que aconteceram no cotidiano passado dela, e são coisas que realmente precisam ser ajustadas. E é como a Lala falou, a terapeuta dela indicou o treinamento, Foi. assim como eu muitas vezes indico a terapeuta, assim como eu indico o treinamento. Sim. Né? É Eu uma falo assim, ó, junção, né? exato, assim, ó, a gente vai cuidar da tua alimentação, mas agora o principal que vai te destravar
não é você passar com o nutricionista, é você passar com a tua terapeuta É. e você resolver esse seu problema. É, eu